Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, em paz e com saúde e que todos se conservem assim para que em breve nós estejamos juntos novamente. Eu, professor Maurício, dando continuidade ao nosso estudo da estatística, nós vamos apresentar para vocês algumas questões do Enem envolvendo o assunto, ok? Então vamos lá. A primeira questão que nós vamos analisar é a seguinte. Uma questão que caiu no Enem em 2018. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, de uma empresa, observando os altos custos com os frequentes acidentes de trabalho ocorridos, fez, a pedido da diretoria, uma pesquisa do número de acidentes sofridos por funcionários. Essa pesquisa, realizada com uma amostra de 100 funcionários, norteará as ações da empresa na política de segurança no trabalho. Os resultados obtidos estão no quadro. Então observe, na primeira coluna nós temos o número de acidentes sofridos e na segunda coluna o número de trabalhadores. A média do número de acidentes por funcionário na amostra que a CIPA apresentará à diretoria da empresa é: nesse caso, nós temos uma questão envolvendo média aritmética ponderada, ok? E o que vem a ser a média aritmética ponderada? Para cada número de acidentes sofrido, ou seja, para cada valor observado no conjunto de dados, nós vamos atribuir um peso. E o que é, nesse caso, o peso? É o número de trabalhadores. Quantos trabalhadores não sofreram nenhum acidente? 50. Quantos trabalhadores sofreram um acidente? 17. Então, nós vamos multiplicar a cada número de acidente o seu respectivo peso. Vamos somar e vamos dividir pela somatória desses pesos. No caso aqui, quem são os pesos? É o número de trabalhadores. Então, vamos lá. Então, nós vamos fazer 50 vezes 0, mais 17 vezes 1, mais 15 vezes 2, mais 10 vezes 3, mais 6 vezes 4, mais 2 vezes 5. Ou seja, 50, 17, 15, 10, 6 e 2 são os pesos atribuídos a cada valor observado no conjunto de dados. Então, nós vamos multiplicar cada valor observado no conjunto de dados pelo seu respectivo peso, somar e dividir pela somatória desses pesos. Então, observe, 50 vezes 0, mais 17 vezes 1, mais 15 vezes 2, mais 10 vezes 3, mais 6 vezes 4, mais 2 vezes 5. E vamos dividir tudo isso pela somatória dos pesos, 50 mais 17, mais 15, mais 10, mais 6, mais 2. Então, a média ponderada, nesse caso, vai ser 50 vezes 0, que é 0, 17 vezes 1, 17, 15 vezes 2, 30, 10 vezes 3, 30, 6 vezes 4, 24 e 2 vezes 5, 10. Tudo isso somado e dividido por 50 mais 17, mais 15, mais 10, mais 6, mais 2, que dá 100. Então, somando em cima, nós temos 111 dividido por 100, que vai dar 1,11. Então, nesse caso, o resultado da questão é 1,11 e a alternativa correta, nesse caso, é a alternativa E, 1,11. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos fazer o segundo exercício. O segundo exercício do Enem é um exercício que caiu em 2015. Uma pessoa, ao fazer uma pesquisa com alguns alunos de um curso, coletou as idades dos entrevistados e organizou esses dados em um gráfico. Então, o gráfico que essa pessoa organizou está aí. Então, ele quer saber no exercício qual a moda das idades em anos dos entrevistados. Então, vamos relembrar o que é moda. Moda é a medida de tendência central definida como a medida da maior frequência absoluta, ou seja, o valor mais frequente de uma amostra. Observe que, analisando o gráfico, nós temos que 21 alunos têm 9 anos, 15 alunos têm 12 anos, 12 alunos têm 18 anos. Qual é
a idade que aparece com maior frequência. Logo, a idade que apresenta maior frequência absoluta é 9 anos, que aparece 21 vezes. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A, 9 anos, pois ela é a idade que aparece com a maior frequência absoluta, no caso 21, ok? Então vamos lá. Vamos fazer mais um exercício. Um exercício que caiu no Enem de 2016. Então a questão é: o gráfico mostra a média de produção diária no Brasil em milhões de barris no período de 2004 a 2010. Estimativas feitas naquela época indicavam que a média de produção diária de petróleo no Brasil em 2012 seria 10% superior à média dos três últimos anos apresentados no gráfico. Se as estimativas feitas naquela época fossem confirmadas, a estimativa média de produção diária de petróleo no Brasil em milhões de barris em 2012 teria sido igual a. Então, analisando o gráfico, ele quer saber, primeiramente, qual é a média dos últimos 3 anos. Então, os últimos 3 anos observados no gráfico é 2008, 2009 e 2010. Então, em 2008 é 1,85, em 2009 é 1,97 e em 2010 é 2,00, ou seja, 2. Então, nós vamos ter que, primeiramente, calcular esta média aritmética. Como que nós calculamos a média aritmética desses 3 últimos anos? Então, nós vamos somar 1,85 mais 1,97 mais 2 e dividir por 3. Então, dá 5,82 dividido por 3, que dá 1,94. Calculando 10% a mais sobre essa média, nós temos 2 formas para calcular isso. A primeira forma, fazendo uma regra de 3 simples. Da seguinte forma, nós vamos considerar que 1,94 representa 100% e nós vamos calcular que x representa 10%. Então, 1,94 está para 100%, assim como x está para 10%. Multiplicando em cruz, nós temos que 100 vezes x é igual a 1,94 vezes 10. Então, nós temos 1,94 vezes 10 dividido por 100. Então, nós temos 19,4 sobre 100, nós temos 0,194. Então, nós vamos pegar esse 0,194, que representa 10% de 1,94, e vamos somar a 1,94. Então, 1,94 mais 0,194 dá 2,134. A segunda maneira de eu calcular os 10% acima de 1,94 é calculando 110% desse valor. Ou seja, 110% em número fracionário é 110 sobre 100, que isso representa 1,1. Então, a segunda forma é nós pegarmos o 1,94 e multiplicarmos por 1,1. Nós já obtemos o resultado direto, 2,134. Então, observando as alternativas, a resposta correta é a alternativa B, ou seja, 2,134. Beleza, pessoal? É isso aí. Então, vamos fazer mais um exercício. Um exercício que caiu no Enem em 2015. Em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação, numa Olimpíada, os atletas em suas respectivas raias obtiveram os seguintes tempos. A mediana dos tempos apresentados no quadro é, então observe, na raia 1 o tempo foi 20,90, na raia 2 20,90, na raia 3 20,50, na raia 4 20,80, na raia 5 20,60, na raia 6 20,60, na raia 7 20,90 e na raia 8 20,96. O exercício pede a mediana. Então vamos relembrar o que vem a ser a mediana. Mediana é a medida de tendência central
que corresponde ao valor central de um conjunto ou rol de valores ordenados. Ordenados podem ser na forma crescente ou decrescente. Ok? Eu tenho duas situações. Quando temos uma quantidade ímpar de valores, a mediana é o valor central desse conjunto de valores. Já quando nós temos uma quantidade par de valores, a mediana é a média aritmética simples dos dois valores centrais desse conjunto de valores. Então, veja bem, eu posso colocar tanto este conjunto de dados em ordem crescente, de baixo para cima, né? Ou na ordem decrescente, de cima para baixo. Então, observando todos esses dados na ordem crescente ou decrescente, os dois, como eu tenho um número par de valores, ou seja, 8, eu vou pegar os dois termos centrais. Independentemente desse rol estar na ordem crescente ou decrescente, os dois termos centrais, nesse caso, serão o 20,80 e o 20,90. Então, o que eu vou fazer a partir daí? Eu vou achar a média aritmética desses dois valores, que é 20,80 mais 20,90 dividido por 2. Então, eu tenho 41,70 dividido por 2, eu tenho uma média aritmética 20,85, que, na verdade, essa média aritmética é a mediana, ok? Então, a alternativa correta, nesse caso, é a alternativa D, 20,85. Beleza, pessoal? É isso aí. Então, vamos fazer mais um exercício. Um exercício que caiu no Enem em 2013. Foi realizado um levantamento nos 200 hotéis de uma cidade, no qual foram anotados os valores em reais das diárias para um quarto padrão de casal e a quantidade de hotéis para cada valor da diária. Os valores das diárias foram: diária A, R$ 200, diária B, R$ 300, diária C, R$ 400 e diária D, R$ 600. No gráfico, as áreas representam as quantidades de hotéis pesquisados em porcentagem para cada valor da diária. O valor mediano da diária em reais para o quarto padrão do casal dessa cidade é. Então, o que ele quer saber nesse exercício é o valor mediano das diárias. O que nós temos aí é um gráfico de setores, conhecido como gráfico de pizza, né? Então, vamos observar o seguinte, ó. Analisando o gráfico, nós temos que 25% de 200, né? Por que 25% de 200? Porque vejam que o setor da diária A representa 25%. Então, 25% de 200 significa que 50 hotéis cobram a diária A, ou seja, cobram R$ 200 pela diária A. 25% dos hotéis cobram, então 25% de 200 cobram R$ 300 pela diária B. Então 50 hotéis cobram R$ 300 pela diária B. 40% de 200, ou seja, 40% dos 200 hotéis, ou seja, 80 hotéis, cobram R$ 400 pela diária C. E 10% dos 200 hotéis, ou seja, 20 hotéis, cobram R$ 600 pela diária D. Então, o que nós vamos fazer? Mediana é a medida de tendência central que corresponde ao valor central de um conjunto ou rol de valores ordenados, crescente ou decrescente. Tá? Então, lembrando, quando nós temos uma quantidade ímpar de valores, a mediana é o valor central desse conjunto de valores. Já quando temos uma quantidade par de valores, a mediana é a média aritmética simples dos dois valores centrais desse conjunto de valores. Temos então 200 hotéis analisados. Sendo assim, podemos calcular o termo central fazendo 200 mais 1 dividido por 2, ou seja, 100,5. Teremos que calcular a média aritmética dos valores das diárias dos centésimo e centésimo primeiros valores do rol, porque são os dois termos centrais, tá? Então, através do gráfico de setores apresentado,
percebe-se que o centésimo valor é R$300 e o centésimo primeiro valor é R$400, pois 25% do menor valor A somado com 25% do valor seguinte B totalizam os 50% correspondente à metade dos valores. Sendo assim, então nós vamos somar 300 mais 400 e dividir por 2. Então, nesse caso, a nossa mediana será igual à média aritmética dos dois valores centrais, que é 300 mais 400 dividido por 2, que vai dar 350. Então, analisando as nossas alternativas, vocês vão perceber que a alternativa correta é a alternativa C, R$350. Beleza, pessoal? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado da aula e que vocês fiquem em paz, fiquem com Deus e até a próxima. E muito rock and roll. Yeah!